Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 72 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. A Páscoa fora instituído para comemorar a libertação de Israel da servidão egípcia. Deus ordenara que de ano em ano, quando os filhos perguntassem a significação desta ordenança, a história desse acontecimento fosse repetida. A ordenança da ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação operada em resultado da morte de Cristo. Cristo está ainda à mesa em que fora posta a ceia pascual. Acham-se diante dele os pães asmos, usados no período da Páscoa. O vinho pascual, livre de fermento, está sobre a mesa. Esses emblemas Cristo emprega para representar seu próprio irrepreensível sacrifício. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Judas, o traidor, achava-se presente à cerimônia sacramental. Ele recebeu de Jesus os emblemas de seu corpo partido e de seu sangue derramado. Ouviu as palavras: Fazei isto em memória de mim. E ali, sentado na própria presença do Cordeiro de Deus, o traidor alimentava seus negros desígnios e acariciava seus vingativos pensamentos. No lava-pés, Cristo dera convincente prova de que compreendia o caráter de Judas. Nem todos estáis limpos, dissera. Essas palavras convenceram o falso discípulo de que Cristo lhe lia o secreto desígnio. Agora, Jesus falou mais claramente. Enquanto estavam sentados à mesa, ele disse, olhando para os discípulos: Não falo de todos vós. Eu bem sei o que tendes escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Mesmo então, os discípulos não suspeitaram de Judas, mas viram que Cristo parecia grandemente perturbado. Enquanto comiam em silêncio, Jesus disse: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. A essas palavras foram tomados de espanto e consternação. Não podiam compreender
como qualquer deles pudesse agir traiçoeiramente com o seu divino mestre. Apoderaram-se deles a desconfiança de si mesmos e o temor. Começaram a examinar o próprio coração, a ver se nele se haveria abrigado um pensamento contra seu mestre. Com a mais dolorosa emoção, um após outro indagou: porventura sou eu, Senhor? Mas Judas guardava silêncio. Em profunda aflição, João indagou por fim: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Por entre a confusão de perguntas e expressões de espanto, Judas não ouvira as palavras de Jesus em resposta à pergunta de João. Mas então, para fugir à investigação dos discípulos, perguntou como eles haviam feito. Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu solenemente: tu o disseste. Surpreendido e confuso ao ser exposto seu desígnio, Judas ergueu-se apressado para deixar a sala. Disse Jesus: o que fazes? Falo depressa. Então Judas saiu logo, e já era noite. Noite se fez para o traidor, ao sair ele da presença de Cristo, para as trevas exteriores. Até esse passo, Judas não passara dos limites da possibilidade de arrependimento. Mas quando saiu da presença de seu Senhor, fora tomada a decisão final, ultrapassara os termos. Ontem vimos quando Jesus, naquela sala rústica simples, toma a bacia, a toalha e lava os pés aos discípulos, inclusive de Judas. Jesus queria não purificar apenas o exterior, mas, acima de tudo, limpar o coração. Mas Judas não permitiu que Cristo lavasse a sua alma. Ele quase se arrependeu, quase confessou o seu pecado. Mas, ao invés de entregar-se à graça, endureceu o seu coração. Após lavar pés, se assentam à mesa. E ali, Cristo institui uma nova cerimônia. Até então, os judeus comemoravam a Páscoa, que lembrava a libertação do cativeiro egípcio. No lugar da Páscoa, agora, Cristo institui o que nós conhecemos como Santa Ceia, que relembra o seu sacrifício feito por nós. Ali, Jesus anuncia de maneira muito clara que um dos 12 o haveria de trair. A traição é muito dolorosa, porque ela não vem de estranhos. Ela vem de pessoas próximas, de pessoas queridas, de pessoas que amamos, de pessoas em quem confiamos. Aqueles 12 haviam recebido privilégios que ninguém mais tivera a oportunidade de experimentar. Como haveriam de trair o Mestre? Cada um dos discípulos começa a examinar o seu próprio coração. E esta é a atitude correta que cada um de nós devemos praticar ao estarmos diante da mesa da ceia do Senhor. Examinarmos a nossa alma para vermos o que vai dentro de nós. Muitas vezes nós deixamos que o nosso coração vá se afastando lentamente de Jesus e coisas que Jesus não aprova se estabeleçam e se encontrem dentro de nós. Cada um dos discípulos fez a pergunta: porventura sou eu, Senhor? Judas, a princípio, se esquivou de repetir a mesma pergunta. Mas depois, para não ser diferente dos demais, ele formalmente repete essas palavras. E Jesus diz: tu o dizes. O que tens a fazer, faze-o depressa. E Judas deixa a presença de Jesus. Endurece finalmente o seu coração a partir de um ponto do qual não haveria mais retorno.
Deus é longânimo, a sua graça é compassiva, Deus é perdoador, Ele nos dá oportunidades sobre oportunidades, mas invariavelmente, um dia os limites chegam ao final. Um dia a última oportunidade passa. Um dia a porta da graça se fecha. Um dia os pecadores cruzam o limite de retorno. Um dia se colocam além da possibilidade de salvação. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado e injustiça. Pode nos lavar de todo o mal. Nenhum pecado pode nos afastar de Jesus Cristo se existe arrependimento e desejo de mudança de vida. Mas mesmo o sangue de Cristo não é capaz de perdoar um coração que não sente o desejo de arrependimento, que não sente vontade de perdão. Para Judas, ali, junto de Cristo, junto da mesa da ceia, fechou-se a porta da graça. Passou-se para sempre a oportunidade de arrependimento, de salvação. Melhor teria sido que ele nunca houvesse nascido. É verdade que Jesus havia vindo ao mundo exatamente para isso. Cristo veio para ser o nosso Salvador, para dar a sua vida em oferecimento pelos nossos pecados, para morrer em nosso lugar. Mas não precisava ter sido Judas, o traidor. Cristo morreria de qualquer maneira, mas não precisava ser por traição feita por alguém que estava próximo dele. Aquela noite era noite de lua cheia, mas na alma de Judas estabelecia a pior de todas as escuridões. Ele havia fechado o seu coração completamente para Jesus Cristo. Deus nos oferece através da nossa vida muitas oportunidades de arrependimento, de mudança de vida, de salvação. Dia após dia, Ele está trabalhando para transformar a nossa alma, para purificar-nos de todo pecado, para salvar-nos de nós mesmos e da tragédia do mal que domina sobre nós. Mas, ao mesmo tempo que a graça de Deus trabalha incansavelmente pela nossa salvação, o inimigo opera para nos afastar de junto de Jesus. Não se engane. Em todas as circunstâncias, mesmo dentro dos cultos religiosos, o diabo se encontra disfarçado, escondido, para de algum modo se insinuar ao nosso coração, desviando a nossa atenção e o nosso interesse da pessoa de Jesus Cristo. É uma pena que com tantas pessoas e tantas vezes ele consiga realizar o seu intento. É uma pena que tantos que tiveram tantas oportunidades, que estiveram tão próximos da graça de Jesus, acabem no mesmo lugar, fazendo a mesma escolha que Judas. Judas era talvez o mais brilhante dos discípulos de Jesus. Era inteligente, ativo, poderia ter sido uma tremenda bênção para o reino dos céus. Mas tudo isso se perdeu, porque ele perdeu de vista a Jesus Cristo. Tudo isso terminou quando ele deixa a presença de Jesus para ir para as trevas exteriores. Como é a nossa relação com Jesus hoje? Temos nós aproveitado todas as oportunidades de graça que o céu nos oferece? Tem o nosso coração estado aberto para a operação da graça de Jesus em nós? Temos nos examinado diariamente para ver se, porventura, não temos permitido que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a presunção, a arrogância
o amor próprio nos afastem e endureçam o coração? Temos nós estado dispostos a ser tocados, transformados, moldados, purificados por Jesus? Temos aproveitado todas as oportunidades de comunhão que Ele nos oferece? Por 3 anos e meio, a graça estivera presente para todos. Mas agora ela estava se findando. Será que a nossa vida tem sido uma vida de alegria para Cristo? Será que Jesus tem olhado para mim e visto em mim vislumbres de que eu tenho recebido o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça e respondido positivamente a ela? Tenho eu trazido alegria ao coração de Cristo? Ou estou eu entre aqueles que, embora tenham tido tantas oportunidades, tantas possibilidades, tenho trazido tristeza ao coração do Mestre? Será que estou eu entre aqueles que hão de trair Jesus? Infelizmente, sabe, alguns dos grandes expoentes do cristianismo têm caído na fé e se tornado traidores de Jesus. Que isso nunca aconteça conosco. Que Jesus implante de maneira completa e total seu poder de salvação e misericórdia na minha vida. Que Ele implante a sua imagem em mim. Que não se repita na minha história a história de Judas. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.